Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o penso logo existo do René Descartes. Bom, René Descartes é o primeiro filósofo do pensamento moderno. Ele é considerado o primeiro filósofo moderno. Ele é do século XVII e nessa época a filosofia era escrita em latim. Os nomes dos filósofos também eram traduzidos para o latim. Então o Descartes ele foi traduzido como Cartésios. Por isso o pensamento de Descartes é conhecido como pensamento cartesiano. O que o Descartes quis fazer numa obra chamada Meditações, ele quis chegar a uma filosofia do conhecimento da verdade, mas que fosse indubitável, ou seja, ele achava que o conhecimento da verdade era algo muito precário, que ainda poderia ser questionado, então ele queria chegar a um ponto seguro que fosse indubitável, que não fosse questionável, a partir do qual ele poderia construir toda uma filosofia do conhecimento da verdade. Então ele desenvolveu um método chamado dúvida hiperbólica, através do qual ele duvidaria da existência de qualquer verdade. Então ele olhou o mundo ao redor e falou, bom, esse mundo eu duvido que ele exista. Os cheiros, as coisas que eu sinto através dos meus 5 sentidos, cheiro, paladar, cores, tato, essas coisas, eu também vou duvidar que existam. Eu não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordado, então também duvido que essas experiências que eu passo sejam experiências verdadeiras. E aí ele também ele coloca lá como um exagero, vamos dizer assim, para a filosofia dele, a existência de um gênio maligno que causa nele ilusões das coisas que ele sente, das coisas que ele experimenta. Como se tudo que ele experimentasse no mundo fosse algo falso. Esse gênio enganador ele estaria iludindo de alguma forma. Mas aí ele chega num ponto seguro. Ele fala, bom, eu estou pensando. Então, para o pensar, é necessário que haja um ser pensante. Então, se eu estou pensando, e pelo menos enquanto eu estou pensando, é necessário que eu exista. Então ele escreveu a célebre frase cogito ergo sum, que quer dizer penso, portanto sou, e que para o português foi traduzida como penso, logo existo. Bom, então até aí tudo bem, ele conseguiu chegar à verdade de que ele existe, mas isso é solipsista, ou seja, saber que eu existo e não conseguir ter certeza de que o resto do mundo existe é bastante problemático. Então ele precisou depois caminhar na filosofia dele para o conhecimento das outras verdades, da verdade da alteridade, do corpo, dos outros corpos, das outras pessoas, do universo. E assim, na minha opinião, ele fez um caminho bastante questionável, porque a filosofia da época ela tinha uma grande influência da Igreja Católica, das noções de Deus. Então ele vai dizer o seguinte, que ele tem a compreensão do infinito. Ele conhece o infinito no pensamento dele. E esse conhecimento do infinito ele tem que ter uma causa. Ou seja, eu não consigo tirar uma ideia, ou eu não consigo tirar alguma coisa de algo que não existe, do vazio. Eu só posso tirar um efeito de uma causa. Então, se eu tenho como efeito no meu pensamento o conhecimento do infinito, é preciso que eu tivesse tirado esse efeito de uma causa que também contivesse em si o infinito. E ele diz que essa causa que contém em si o infinito é Deus, porque Deus é infinito. E aí ele diz que se Deus existe, Deus é bondoso, Deus não quer que ele se engane. Então aí eu acho que o caminho dele, ele começa a derrapar bastante. Com o conhecimento que nós temos hoje, nós sabemos que isso é bastante falho. Mas enfim, é o caminho que ele percorre. E aí ele vai falar sobre as coisas que ele conhece dentro da cabeça dele, no intelecto. Então, sobre as formas geométricas. Então, ele vai falar que o triângulo existe. Ou seja, uma figura de 3 lados. Mesmo que não exista na natureza, ele existe no meu intelecto. O círculo, como uma figura em que todos os pontos são equidistantes do centro, existe no meu intelecto, mesmo que não exista na natureza. Então, essas coisas elas são verdadeiras, elas são claras e evidentes. E a partir daí ele vai começar a tratar das coisas extensas, das coisas materiais. Então ele fala, bom, aquilo que está fora do meu intelecto, aquilo que está
que eu recebo através dos meus sentidos. Se são coisas claras e distintas, eu também posso ter a confiança de que essas coisas existem. E aí ele vai caminhando para a filosofia do conhecimento da verdade dele. Ok? Curtam a nossa página, deem um like aí no vídeo. Obrigado.